Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da terceira série de filosofia do ensino médio, né? Estamos aqui para mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias para você, meu aluno. Essa aula foi ministrada pela professora Maria Fernanda Degan, tá? Parabéns, professora Maria Fernanda Degan, pela aula, né? Ótimas reflexões. E agora eu vou completar um pouquinho aqui, né? Vou ficar um pouquinho no Platão, tá? Gosto muito de trabalhar esse pensamento do Platão, a justa desigualdade em Platão, né? O Platão vê a sociedade como um organismo vivo, né? E nós vamos entender um pouquinho disso, porque o Platão fala que existe uma desigualdade justa, né? Um pouco lá diferente do Rousseau, né? Porque o Rousseau vem trazendo aquela questão da desigualdade natural, e depois ele fala da desigualdade que é construída pelo homem, mas o Platão não, ele fala que existe uma justa desigualdade, que é por natureza, né? Olha que incrível, uma desigualdade natural, né? Vamos tentar entender um pouquinho isso que o Platão vem trazendo, o estado proposto por Platão, né? O Platão fala de uma cidade ideal, tá? Ele acha que, no conceito dele, né, ele sempre pensou ali na República, numa cidade ideal. Nessa cidade ideal, o Estado assumiria o papel da educação. E você percebe que na Grécia Antiga, né, os filhos não eram dos seus pais ali, porque depois o Estado assumia a educação, né? Os meninos iam para o exército, treinar, também tinham os estudos, né? Mas o foco era principalmente o exército, principalmente em Esparta, né? E você começa a perceber que a educação para todos até os 20 anos de idade, né, os meninos ali eram educados, tal. O Estado orienta a eugenia, né, a reprodução humana. A professora falou ali da eugenia, né, criar pessoas, né, com potencial cada vez mais elevado, né. Os soldados gregos, né, eles eram máquinas ali, né, construídas mesmo desde pequeno para defender o Estado, né? Mas ele dizia o seguinte, que algumas pessoas nasceram para isso, né? Que a gente ouve isso até hoje, né, gente? Eu vou explicar aqui para você e vou falar para você como que isso a gente ainda ouve esse pensamento platônico ainda, né? A classe dos trabalhadores, o Platão ainda acreditava que existiam três almas, né? A de ouro, a de prata e a de bronze. E cada alma, ela te colocaria numa posição dentro da sociedade, que seria observado, né? A classe dos trabalhadores é a alma concupiscente, né? Você encontra essa palavra aí, né, na Bíblia, né? Fala-se muito na igreja, né? Que busca prazeres e riquezas, né? Se governarem, né? Aí surge a desigualdade, né? Na visão do Platão. Esse grupo não poderia governar, né? Então, esse grupo, ele fica responsável, né, pela, ali que nem está dizendo aqui, ó, deveriam dedicar-se à subsistência da cidade, né? Os trabalhos mais pesados, né? Eles teriam que manter a cidade, né, com alimento, com trabalho, tudo mais, né? Esse seria, segundo o Platão, se ele desempenhar muito bem, porque ele nasceu para isso, ó, a cidade é perfeita, né? A segunda classe, a segunda alma ali, é o irracível, né? Ele não pensa muito, ele não é muito do pensamento, mas ele é forte, né? Busca glórias e combate, se governarem insegurança e guerras, né? Faz lembrar alguma coisa, né? Quando você vê os irracíveis, né, no poder, traz essa insegurança, né, e guerras, né, porque ele corre o risco de querer assumir o poder, né? Então, soldados. E aos soldados caberia o quê, né? Deveriam dedicar-se à defesa da cidade. Então, se eu colocar para governar, não funciona, mas para defender a cidade, né? Então, ele vai defender a cidade. E nós temos a classe dos governantes, a alma racional, né? Platão ele acredita que quem governa tem que ser sábio, né? Para ele seria o filósofo, né? Se o Platão, se o Platão estivesse no Brasil, né? Já pensou que tormento? Ele acredita que quem deve governar
tem que ser a alma racional, né? O mais racional, aquele que pensa na população, aquele que pensa no grupo, né? Na cidade, na polis, governa com sabedoria, né? Porque ó, o que ele está dizendo aqui, busca sabedoria e conhecimento, se governarem, vai ter justiça e igualdade. Né? O Platão ia perceber que o governo no Brasil, né? Os governos no Brasil, assim, porque justiça e desigualdade parece que é o que mais a gente precisa, né? Justiça e igualdade, né? Parece que é o que a gente mais precisa, porque a desigualdade já é um abismo, né? Já é enorme. E as injustiças também que nós percebemos, tá? O magistrado governa, o soldado defende e a econômica provê a subsistência, né? Dos cidadãos, tudo na mais perfeita harmonia. Então, para o Platão, se tudo correr bem, gente, olha só que cidade perfeita, né? Quem é da alma de soldado protege, quem é da alma de trabalhador trabalha e quem é da alma de governar governa. Olha que fantástico, né? Mas muita gente ainda usa o pensamento do Platão, né, de uma forma talvez diferente, né, para os próprios interesses, porque você já ouviu pessoas falando, até professores às vezes, né, que falam assim: ah, não tem importância quando você encontra um aluno às vezes que bagunça muito, não. Algumas pessoas não nasceram para estudar, elas nasceram para o trabalho pesado, né? É um pensamento ali que vem lá do Platão, né? Ele nasceu para aquilo, então não adianta colocar ele aqui, né? Mas você vai ver, né? Ainda bem que nós temos aí os filósofos existencialistas, né? Jean Paul Sartre, né? Que vai dizer que você pode ser o que você quiser, né? A vida é possibilidades. Né? Esse pensamento do Platão, então, cada indivíduo dentro da sociedade ocuparia aquele lugar para o qual ele nasceu. Né? E você pode ver isso muito bem, gente, no filme O Doador de Memórias. Né? A cidade funciona que é uma maravilha, porque existe um grupo de anciãos que identificam, né, o que cada jovem tem que exercer dentro ali da sociedade. Né? Quando pensando aqui no pensamento do Platão, né? Se cada um exerce essa função da melhor maneira possível, a cidade seria perfeita, né? Então vamos supor, eu nasci para ser professor, eu vou ser professor, né? Mas eu vou ser professor porque eu gosto de ser professor, então eu vou ser feliz, né? Agora é uma visão aristotélica. O Aristóteles pega esse pensamento do Platão, né? Então eu vou ser feliz, mas os meus alunos também, né? O médico, né? Nós podemos pegar a pessoa que pega o lixo reciclável, né? Na visão do Platão, depois trabalhada pelo Aristóteles, que cada um já nasce com seu lugar definido, e se ele desempenhar, né? Então, a gente começa a perceber que o Aristóteles já começa a dar uma visão diferente também a esse pensamento ali do Platão, né? Que ele começa a trazer essa ideia para o Aristóteles, talvez no Platão não, mas no Aristóteles a gente percebe que ele está dizendo: todas as funções são importantes, todas as funções são importantes. Né? Se você realmente quer fazer aquilo, mas não porque você nasceu para fazer aquilo, né? Porque você desempenha muito bem aquilo, tá bom? Mas é a justa desigualdade. O Platão vai dizer, essa desigualdade existe, mas ela é justa. Ela é justa por quê? Porque já nasceu assim. Né? Quem nasceu para defender a cidade vai defender, quem nasceu para trabalhar vai trabalhar e quem nasceu para governar vai governar, tá bom? Mas é o pensamento do Platão, tá, gente? Tenha isso em mente. Né? A gente precisa refletir agora sobre esse pensamento do Platão, o pensamento do Rousseau e o seu pensamento sobre a desigualdade social. Uma coisa que dá para a gente dizer aqui é que ela é visível e ela é enorme, né? É um abismo social no Brasil, tá bom? Muito obrigado. Eu li até um artigo, depois estava em um livro também, trabalhando no ensino médio, né? O mundo, pessoas morrem de fome não é porque falta alimento. Nós temos quantidade suficiente de alimento para alimentar toda a população várias vezes. O problema é como isso acontece, né? Aí surge a desigualdade social que nós estamos falando, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Se inscreva no canal do professor Regis Oliver.